Continuação de Mateus, capítulo 21, versículo 24. E Jesus respondendo disse: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserte, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Pensava entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? E se dissermos dos homens, temos um povo, porque todos consideram João como um profeta. Respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. E ele disse: nem eu vos digo com que autoridade faço isso, né? Ô, Jesus, tem uma música aqui. Então, o que o Senhor fez? Eles quis saber com que autoridade Jesus curava, com que autoridade Jesus purificava o templo, com que autoridade Jesus fazia as obras. Então, ele fez a pergunta, eles não souberam responder. Ele também falou que não responderia. Comente a mim. Estou aqui, como eu digo, há 9 anos, na minha pequenez, na minha humildade, me alimentando e alimentando as pessoas que realmente se alimentam da palavra de Deus. A parábola dos 2 filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se, o primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. Dirigiu-se ao segundo e falou-lhe de igual modo. Respondendo ele, disse: eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós num caminho de justiça e não creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vós arrependeste para o crer. A parábola dos lavradores maus. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circuncidou-a de um velador, constituiu nela um largar, edificou uma torre e arrendou. Uns lavradores ausentou-se para longe. Chegando no tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feria um, matara o outro e apredejava outro. Depois enviou outro servo em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. Por último, enviou o seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vimos e matarmos, e apoderamos nós da sua herança. Quer dizer, o Senhor enviou vários lavradores, porém eles nos respeitaram. Enviou seu filho, assim foi Deus. Mandou tanto profeta, mas não pôde trazer sobre nós a salvação. Por último, o Senhor trouxe o Senhor Jesus. Nosso Deus enviou o Senhor Jesus, mas mesmo assim, né? Eles fizeram como se não conhecesse. Lançando mão dele, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? E dizia-lhe eles: dará afrontosa morte a esses maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deu os frutos. Dizia-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor, e foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo
que o reino de Deus vos será tirado e será dada a uma nação que dê seus frutos, né? Então, louvado, exaltado é o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. É que nem eu disse na pregação anterior, né? Que o Senhor não precisa de endereço, ele não precisa de roupa, ele não precisa de caneta, ele não precisa de campanha para a gente ser abençoado. A gente só precisa ser obediente à palavra de Deus e respeitar o direito de cada um. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido ao pó, que é a palavra de Deus. Tem que ter respeito, é na palavra do Senhor. Em vez de a gente estar olhando o passado dos irmãos, o que fez ou deixou de fazer, a partir do momento que a gente se arrepende verdadeiramente, nós será nova criatura. O julgamento só Deus pode dar, porque só Ele conhece o interior de cada um. E os principais do sacerdote, os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. E, pretendendo prendê-lo, recebeu o povo, porquanto tinha por profeta. Louvado, exaltado é o nome daquele que vive e que reina para todo e sempre, né? Então aqui Deus nos ensinou pessoas ruins, pessoas que acham que pode fazer as coisas e pode ficar sem punição diante dos olhos do Senhor. Mas quero dizer aos irmãos, falo e repito, não sou de igreja nenhuma, a minha igreja é minha Bíblia, eu sou o templo e a morada do Espírito Santo de Deus, o meu pastor é Jesus Cristo, porque um bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, ele não tem acepção de pessoas não, porque a maioria de hoje dos pastores querem visitar lá, que tenha recurso para transferir para eles. Mas Deus tem preocupação é com as almas, ganhar alma, como ele falou, para a gente não temer o homem que mata o corpo e depois não sabe o que fazer. Mas teme aquele que mata o corpo e a alma, ainda é lançada no inferno. Esse sim deveis temer. E que Deus abençoe em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém.